Você sabia que existe um tipo de investimento que te paga mesmo quando a bolsa está caindo? Um dinheiro que cai na sua conta mês após mês, sem que você precise vender nada, sem precisar operar, e o melhor, com total isenção de imposto para pessoas físicas. E o mais surpreendente, o Brasil é um dos países onde essa estratégia funciona melhor, graças a uma das leis mais favoráveis do mundo aos investidores. Essa é a lógica dos dividendos. O lucro das empresas, repassado diretamente para você, acionista, como uma renda automática, limpa, direta e que pode ser sua fonte de liberdade financeira. Hoje você vai aprender absolutamente tudo. Como funciona a distribuição de dividendos no Brasil, quais são os setores que mais pagam, como escolher as melhores ações e os melhores FIIs, e o mais importante, como montar a sua carteira ideal para criar uma verdadeira máquina de renda passiva, que trabalha para você todos os meses para sempre. Este é o vídeo mais importante do canal. A sua cabeça vai explodir com tanto conhecimento. A aula definitiva sobre dividendos começa agora. Dividendos são parcelas do lucro das empresas que são distribuídas diretamente aos acionistas. Simples assim. A empresa lucra e você, como acionista, recebe parte desse lucro proporcional à quantidade de ações que possui. Imagine uma grande máquina. A empresa gerando receita. Parte dessa receita cobre custos, salários, investimentos. Mas o que sobra? Lucro. E é desse lucro que nasce o dividendo, uma fração transformada em dinheiro, que vai direto para o seu bolso. No Brasil, essa distribuição é obrigatória por lei. A famosa Lei das Sociedades por Ações exige que, salvo disposição contrária, as empresas distribuam pelo menos 25% do lucro líquido, ajustado aos acionistas. Se uma empresa lucra 100 milhões de reais, ela precisa no mínimo distribuir 25 milhões de reais em dividendos. Na prática, muitos setores vão além desse mínimo. Destaque para setores tradicionais, estáveis e previsíveis como energia elétrica, bancos, mineração e siderurgia. Por exemplo, em 2024, a CEMIG, uma das maiores empresas de energia elétrica do Brasil, ofereceu um dividend yield de cerca de 12,8%. Ou seja, quem investiu nessa ação recebeu, ao longo do ano, um retorno de 12,8% sobre o valor investido. E atenção, apenas em dividendos, sem contar a valorização da ação. Pense nos dividendos como uma plantação. Quanto mais sólida e saudável a empresa, mais frutos ela dá. E esses frutos caem periodicamente na sua conta. E não é só a frequência que importa, mas também a previsibilidade. Empresas que são boas pagadoras de dividendos tendem a ter 3 características fundamentais. Primeiro, lucro consistente. Segunda, geração de caixa robusta. Terceiro, posição consolidada no mercado. Em resumo, investir em ações que pagam dividendos é como se tornar sócio de uma empresa que trabalha para você, enquanto você acumula renda passiva mês após mês, ano após ano. Mas além das ações, existe outra forma ainda mais regular de gerar renda passiva no Brasil: os FIIs, fundos imobiliários. E é sobre eles que falaremos agora. Além das ações que distribuem dividendos, existe uma outra forma extremamente popular e eficiente de gerar renda passiva no Brasil: os FIIs, fundos de investimento imobiliário. Os FIIs funcionam como uma espécie de condomínio, mas em vez de morar, você investe. Imagine um prédio enorme. Cada investidor é dono de uma fração desse imóvel e juntos todos recebem os aluguéis proporcionalmente. Na prática, os FIIs captam recursos de investidores para comprar imóveis como shoppings, galpões logísticos, hospitais ou escritórios. E o dinheiro que esses imóveis geram, os aluguéis, é repassado aos cotistas de forma recorrente. E aqui está o segredo. Por lei, os FIIs são obrigados a distribuir no mínimo 95% do lucro líquido a cada semestre. Mas na prática, a maioria faz isso mensalmente, transformando-se numa verdadeira fonte regular de renda. Os fundos imobiliários têm ainda outra vantagem poderosa.
permitem que você invista no mercado imobiliário, com muito menos dinheiro do que seria necessário para comprar um imóvel inteiro, e sem toda a burocracia. Em resumo, os FIs são uma excelente alternativa para quem busca uma renda passiva previsível, diversificação e exposição ao mercado imobiliário, sem precisar se preocupar com inquilinos, manutenção ou papelada. Mas como escolher entre ações ou FIs? Como montar uma carteira equilibrada e segura? Fica comigo que veremos isso em breve. Mas antes, eu preciso te mostrar uma das maiores vantagens e diferenças que temos aqui no Brasil: a questão tributária, especialmente quando comparada a países como os Estados Unidos. Agora, atenção para um dos maiores atrativos dos dividendos no Brasil: a isenção de imposto de renda para pessoas físicas. Sim, todo dividendo que você recebe cai direto na sua conta, sem que você precise pagar mais nada de imposto. Mas como tudo no mercado financeiro, existe um detalhe importante. Antes de distribuir o lucro, as empresas já pagam impostos na fonte. Imposto de renda de pessoa jurídica, IRPJ, de 15% mais 10% sobre lucros muito altos. Contribuição social sobre lucro líquido, CSLL, de 9%. No total, a carga tributária sobre o lucro das empresas chega a cerca de 34%. Ou seja, embora você, investidor, não pague imposto diretamente sobre o dividendo, a empresa já pagou antes de te repassar. Nos Estados Unidos, a situação é bem diferente. Lá, os dividendos são tributados na mão do investidor. Para americanos, dividendos qualificados são taxados entre 0% e 20%, dependendo da renda. Dividendos não qualificados podem ter alíquotas ainda maiores, e investidores estrangeiros sofrem retenção de até 30%. Além disso, existe uma diferença cultural muito importante. Nos Estados Unidos, o foco dos investidores está no crescimento das empresas. Empresas como Amazon, Google, Tesla reinvestem praticamente todo o lucro e pagam poucos ou nenhum dividendo. No Brasil é o oposto. Empresas em setores tradicionais como bancos, elétricas, mineradoras pagam dividendos generosos e constantes. Enquanto as gigantes americanas priorizam reinvestimento, aqui companhias como Petrobras, Vale, Itaú distribuem bilhões de reais todos os anos aos acionistas. Nos Estados Unidos, é muito melhor investir em empresas de crescimento. Mas se você quer viver de renda com dividendos, o Brasil oferece uma das estruturas mais vantajosas do mundo. Uau! Mas para aproveitar isso ao máximo, é essencial saber escolher bem onde investir. E é exatamente isso que vamos ver agora. Como analisar as melhores ações para receber dividendos consistentes. Agora que você já entende o que são dividendos e como a tributação funciona, é hora de aprender a escolher as melhores ações para gerar renda passiva. E aqui, 3 indicadores são fundamentais. Primeiro, o Dividend Yield. É a relação entre os dividendos pagos pela empresa nos últimos 12 meses e o preço atual da ação. Se uma empresa pagou R$ 2 por ação e o papel está cotado a R$ 20, o Dividend Yield é de 10%. Mas cuidado! Dividend Yield muito alto pode ser um sinal de risco. Empresas em dificuldades financeiras podem elevar artificialmente o dividendo para atrair investidores, mas isso pode não ser sustentável. Segundo, o Payout Ratio indica a porcentagem do lucro que a empresa distribui como dividendos. Um payout entre 30% e 70% é considerado saudável. Sinaliza que a empresa distribui parte dos lucros, mas mantém outra parte para reinvestir e crescer. Se o payout ultrapassar os 90%, pode indicar que a empresa não está conseguindo reinvestir. Ou pior, que o lucro está caindo. É como uma empresa que gasta todo o salário e não guarda nada. Cedo ou tarde pode faltar. Por fim, avalie sempre os fundamentos da empresa. Lucro líquido consistente. Empresas sólidas geram lucros previsíveis. Fluxo de caixa robusto. Garante capacidade de pagamento regular. Baixo endividamento. Reduz o risco de cortes nos dividendos. Atuação em setores estáveis,
como o famoso acrônimo da estratégia do Barsi, o BEST, bancos, energia elétrica, saneamento e telecomunicações. É como construir uma casa. Sem uma fundação sólida, qualquer crise pode derrubá-la. Resumindo, uma boa ação pagadora de dividendos deve ter um dividend yield atrativo, um payout saudável e fundamentos sólidos. Assim, você garante uma renda passiva, consistente e segura. Mas ações não são a única alternativa. Nos fundos imobiliários ou FIIs, outros critérios são ainda mais importantes. E é sobre isso que vamos falar agora. Antes de escolher o FII ideal, é essencial entender que existem 3 grandes categorias, e cada uma funciona de forma muito diferente. Os fundos de tijolo investem diretamente em imóveis físicos, como galpões, shoppings, hospitais ou escritórios. Vantagens: renda passiva estável via aluguéis, potencial valorização do imóvel, menor volatilidade no longo prazo. Desvantagens: sensibilidade à vacância e inadimplência, exposição ao mercado local. É como ser dono de um prédio, mas sem ter que administrar os inquilinos. Já os fundos de papel não investem em imóveis físicos, mas sim em títulos ligados ao setor imobiliário, como os CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. Vantagens: pagamentos previsíveis via juros dos títulos, geralmente maior rentabilidade nominal, menor preocupação com vacância. Desvantagens: maior exposição ao risco de crédito, ou seja, a inadimplência dos devedores. Menor proteção contra a inflação dependendo do indexador. É como emprestar dinheiro com garantia e receber os juros, mas sem ser dono do imóvel. Por fim, os fundos de fundos, ou simplesmente FOFs, eles investem em outros FIIs. Vantagens: diversificação automática entre diferentes tipos e setores. Gestão profissional escolhendo os melhores FIIs. Menor necessidade de acompanhamento ativo. Desvantagens: pagamento de dupla taxa de administração, do FOFI e dos FIIs investidos. Possível diluição dos rendimentos. É como contratar um gestor para montar a sua carteira de FIIs, pagando uma taxa extra por isso. Em resumo, fundos de tijolo, imóvel físico e renda de aluguel. Fundos de papel, títulos e renda de juros. Fundos de fundos, diversificação e gestão profissional. Na hora de escolher, considere o seu perfil. Mais conservador? Foque em tijolo. Busca mais retorno? Olhe para fundos de papel. Quer delegar a gestão? Considere os fundos de fundos. Agora que você entende os tipos de FIIs, vamos ver como avaliar os FIIs. E aqui, além do dividend yield, existem outros fatores críticos para tomar uma boa decisão. A vacância representa a porcentagem de imóveis vazios, ou seja, que não estão gerando receita. Quanto menor a vacância, melhor. Imagine um fundo com 10 galpões. Se 2 estão vazios, a vacância é de 20%. Vacância elevada significa menos receita e, consequentemente, menos dividendos. A localização é outro fator determinante. Imóveis em polos urbanos ou industriais tendem a manter a ocupação e gerar rendimentos mais estáveis. Já propriedades afastadas ou de baixa demanda têm maior risco de vacância e inadimplência. É como abrir uma loja. Não basta ser bonita, precisa estar onde o público está. FIIs podem investir em diversos tipos de imóveis. Galpões logísticos e imóveis corporativos, contratos longos, vacância menor e renda mais previsível. Shoppings e hotéis, maior potencial de renda, mas mais sensíveis a crises e a ciclos econômicos. A gestão faz toda a diferença. Prefira fundos administrados por gestoras experientes, com histórico sólido e boa comunicação com os cotistas. Além disso, fique atento à liquidez. Fundos com maior volume de negociação permitem que você compre ou venda suas cotas com facilidade. É como entrar numa avenida movimentada, fácil de entrar e fácil de sair. E claro, o dividend yield continua sendo um dos principais indicadores. Em 2025, o FII MXRF11 entrega um dividend yield superior a 12%. Mas lembre-se, dividend yield muito alto pode sinalizar
risco ou problemas na renovação de contratos. Resumindo, escolher bons FIIs exige olhar além do rendimento. Avalie a vacância, a localização, o tipo de imóvel e a qualidade da gestão. E só então considere o dividend yield. Agora, como combinar FIIs e ações pagadoras de dividendos na sua carteira para potencializar sua renda passiva? Agora que você conhece os principais critérios para avaliar ações e FIIs, vamos ao passo mais importante. Como montar uma carteira de dividendos sólida, equilibrada e alinhada com os seus objetivos? Uma carteira robusta de dividendos geralmente combina dois tipos de ativos: ações pagadoras de dividendos para crescimento patrimonial e renda passiva, e fundos imobiliários para renda recorrente e diversificação. Para quem está começando, uma divisão clássica pode ser 50% em ações pagadoras e 50% em FIIs. É como equilibrar duas engrenagens que giram juntas, mas com ritmos e funções diferentes. Diversificar não é opcional, é essencial. Distribua entre setores diferentes: energia, bancos, logística, saúde e comércio. Em FIIs, combine os tipos: tijolo, papel e fundos de fundos. Em ações, prefira empresas líderes de mercado, com histórico sólido de distribuição. É como montar um prato balanceado: proteínas, vegetais, carboidratos, cada um cumpre uma função vital. Reinvestir os dividendos recebidos é a maneira mais eficiente de acelerar a formação do seu patrimônio. Se você recebe R$ 1.000 em dividendos ao longo do ano e reinveste, no ano seguinte sua base cresce e você recebe ainda mais, criando o chamado efeito bola de neve. É como rolar uma pequena bola de neve no topo de uma montanha. Quanto mais ela rola, maior e mais poderosa ela fica. Uma carteira de dividendos exige acompanhamento, mas não paranoia. Revise a carteira ao menos uma vez por semestre. Fique atento a mudanças nos fundamentos das empresas ou FIIs. Não se preocupe com oscilações de preço no curto prazo. O foco aqui é a renda passiva. Pense na sua carteira como um jardim. Precisa de cuidados periódicos, mas não de poda diária. Resumindo, equilibre ações e FIIs, diversifique, reinvista e monitore. Esse é o caminho para construir uma máquina de renda passiva que trabalha por você, enquanto você foca no que realmente importa. Mas nem tudo são flores. No próximo capítulo, vamos falar dos principais riscos e cuidados que você precisa ter ao investir em dividendos. Investir em dividendos é uma excelente estratégia para gerar renda passiva. Mas como todo investimento, envolve riscos que precisam ser conhecidos e administrados. Durante crises econômicas, as empresas podem ter queda nos lucros e, consequentemente, reduzir ou até suspender o pagamento de dividendos. Em 2020, com a chegada da pandemia, diversos bancos reduziram ou suspenderam os dividendos por recomendação do Banco Central. É como uma torneira que, em tempos de seca, precisa ser fechada para preservar a reserva. Alterações na legislação podem afetar a atratividade dos dividendos. Em 2021, houve uma proposta de taxação dos dividendos no Brasil, que gerou instabilidade no mercado. Embora a proposta não tenha sido aprovada, esse risco regulatório sempre deve ser considerado. É como jogar xadrez. Você precisa antecipar os movimentos, inclusive os do governo. Concentrar seus investimentos em poucos ativos ou setores é um dos erros mais comuns e mais perigosos. Imagine que você investiu todo o seu capital em um único FII e esse fundo sofre uma vacância inesperada. O impacto na sua renda será direto e imediato. Diversifique sempre, em diferentes setores, tipos de ativos e, se possível, até em geografias. É como atravessar uma ponte estreita sobre um abismo. Melhor construir várias pontes para garantir alternativas. Um dos maiores erros de quem busca dividendos é se encantar com dividend yields excessivamente altos, sem investigar os fundamentos. DOI muito elevado pode ser resultado de uma queda brusca no preço da ação ou do FII, e não de um aumento real no pagamento. Se o preço da cota despenca de R$ 100 para R$ 50, mas o dividendo se mantém, o dividend yield dobra. Mas isso não significa que o investimento está saudável. É como ver uma placa de promoção, mas não perceber que o produto está vencido. Resumindo,
Os principais riscos de investir em dividendos são crises econômicas, mudanças regulatórias, excesso de concentração e a ilusão do dividend yield alto. Investir bem é investir com consciência. Conheça os riscos, diversifique e mantenha sempre o foco no longo prazo. Vamos recapitular tudo e mostrar o plano de ação para você começar hoje mesmo a construir sua renda passiva. Parabéns! Agora você conhece com profundidade tudo o que precisa para investir em dividendos no Brasil. Vimos o que são dividendos e como funcionam, a importância dos FIIs e suas categorias, como analisar ações e fundos, a vantagem tributária brasileira e, claro, os riscos que você precisa monitorar. Plano de ação para começar agora. Primeiro, defina seu objetivo. Você quer renda extra, independência financeira ou um complemento para sua aposentadoria? Segundo, estude os ativos. Pesquise FIIs e ações pagadoras de dividendos. Leia relatórios, analise indicadores e acompanhe o mercado. Terceiro, comece pequeno. Invista aos poucos para ganhar experiência e ajustar sua estratégia. Quarto, reinvista os dividendos. Potencialize seus ganhos com o efeito dos juros compostos. Quinto, monitore e ajuste. Revise sua carteira periodicamente, mas mantenha o foco no longo prazo. Construir uma carteira de dividendos é como plantar uma árvore. Leva tempo, exige paciência, mas com os cuidados certos, ela crescerá e dará frutos para o resto da sua vida. Se este vídeo te ajudou, curta, compartilhe com quem também quer construir uma renda passiva e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdo como esse. Porque quem investe com inteligência colhe com tranquilidade.